Honrar e aceitar a própria sombra é uma disciplina espiritual profunda. É completo e, portanto, sagrado e a experiência mais importante de uma vida. Robert A. Johnson foi um autor americano e analista junguiano, seguidor da psicologia analítica de Carl Jung. Aos 11 anos, ele teve uma experiência de quase morte em um acidente de carro e foi levado às pressas para o hospital. Ele descobriu que o nada, a escuridão, também era o mundo estático. Ele viu o mundo dourado em visões. Quando sua vida foi salva e as visões cessaram, ele não suportou mais viver. Na terapia ele foi convencido a viver porque sem a faculdade humana não poderia ver as coisas que tanto valorizava. Robert teve grandes dificuldades com o mundo exterior. Houve uma época em que ele era conhecido como Parsifal, um tolo inocente. Ele experimentou muitos fios tênues entre a vida e a morte durante sua vida. Explorar o mundo interior o ajudou muito. Seu encontro com Jung foi decisivo. Ele escreveu: "E Dr. Jung me disse para passar a maior parte do tempo sozinho, para ter um cômodo separado em casa para ser usado exclusivamente para o trabalho interno, para nunca me juntar a nenhuma organização ou coletivo. Dr. Jung me disse que o inconsciente me protegeria, me daria tudo o que eu precisava para minha vida e que meu único dever era fazer meu trabalho interior. Todo o resto resultaria disso. Ele disse que não era o menos importante se eu conseguisse algo externamente nesta vida, pois a minha única tarefa era contribuir para a evolução do inconsciente coletivo." Aos 54 anos e sentindo-se perdido na vida, Robert visitou a Índia sozinho. Depois de uma viagem longa e cansativa, e de ter perdido a bagagem, foi para o hotel e só queria dormir o dia todo. Ele olhou pela janela e ficou impressionado com a beleza da vista. Ele experimentou o mundo dourado pela segunda vez, depois de muitas décadas. Ele recebeu uma segunda chance. Se você confiar no mundo interior, ele cuidará de você. O mundo dourado está aí o tempo todo. É um erro pensar que o produzimos ou o conquistamos. Não é outro lugar ou hora, mas um estado de consciência, uma experiência aberta a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. O reino dos céus está dentro. Robert publicou livros como Ele, Entendendo a Psicologia Masculina, Ela, Entendendo a Psicologia Feminina e Aceitando a Sombra do Seu Inconsciente, entre outros. Vamos nos concentrar no terceiro. Nos nossos tempos, a água da vida não está no mundo exterior, mas no interior. Explorar nosso mundo interior é a tarefa mais importante da nossa vida. Para fazer isso, devemos ir além do ego, o que somos e sabemos conscientemente, e entrar na sombra. Robert está se referindo ao uso inicial do termo por Jung, a parte de nós que não vemos ou conhecemos, qualquer coisa que faça parte do inconsciente. Existem muitos equívocos em relação ao conceito de sombra. É comumente visto como mal, sombrio e algo a ser evitado. No entanto, este não é o caso. A sombra não é uma coisa separada que não faz parte de si mesmo ou a encarnação do diabo. Faz parte de você. Isso não pode e não deve ser evitado, porque você estará indo contra si mesmo. Todos nós temos uma sombra andando atrás de nós, literal e metaforicamente. É a imagem espelhada de nós mesmos que não podemos ver. Representa aqueles aspectos que nos faltam. Tem um papel compensatório que busca restaurar a totalidade da nossa personalidade. Por exemplo, a sombra de um criminoso não teria impulsos assassinos, mas sim o contrário, sinceridade, afinidade, ternura, etc. A sombra de uma pessoa tímida seria a assertividade, o comprometimento, a responsabilidade, etc. Ao mostrar apenas as partes agradáveis e salientes de si mesmo, e ao negar as próprias emoções e sentimentos internos, porque deseja, por exemplo, ser gentil ou evitar conflitos, construirá um ressentimento que irá diretamente para as sombras e será projetado nos outros inconscientemente. Devemos reconhecer que somos capazes tanto do bem como do mal. Essa é a única realidade. Negar a escuridão é negar metade de si mesmo. Com isto em mente, a maioria de nós luta por uma vida de bondade, paz de espírito e felicidade.
A sombra não deve ser vista como nossa inimiga, mas sim como nossa amiga. Contém ouro puro esperando para ser integrado à nossa personalidade. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou mal compreendida, ou seja, quando ela assume o controle de nós, porque não estamos dispostos a isso. Você pode ser guiado e guiado na vida pela sua sombra, ou ser arrastado por ela, levando a um comportamento neurótico. Não é o bem que santifica, é a união do bem e do mal que dá lugar ao transcendente. Então, como a sombra se origina? As nossas características rejeitadas e inaceitáveis não desaparecem, eles só se acumulam nos cantos escuros da nossa personalidade. Depois de ficarem escondidos por tempo suficiente, eles ganham vida própria, a vida da sombra. Se acumular mais energia do que o nosso ego, explode como uma raiva avassaladora. Alguém certa vez disse a Jung: "E como você encontra sua sombra?" Ele respondeu: "É como você encontra o dragão que o engoliu." Por definição, a sombra é uma parte de você que você não conhece. Você não fala sobre sua própria sombra. Se você puder falar sobre isso, já está consciente e não é mais uma sombra. Como tal, é mais provável que outras pessoas vejam a sua sombra primeiro, uma realidade embaraçosa. Todos nascemos inteiros, mas de alguma forma a cultura exige que vivamos apenas parte da nossa natureza e rejeitemos outras partes de nós mesmos. Dividimos o eu em ego e sombra porque nossa cultura insiste que nos comportemos de uma maneira particular. Este é o nosso legado de termos comido o fruto da árvore do conhecimento no jardim do Éden, tomando consciência do bem e do mal. A sombra também pode ser vista como pecado e o eu como a figura de Cristo. A cultura é o grande processo de nivelamento, coloca todos no mesmo nível. Isso significa que parte do ouro puro da nossa personalidade também vai para as sombras. Robert escreve, e curiosamente, as pessoas resistem aos aspectos nobres de sua sombra com mais força do que escondem os lados sombrios. Tirar o esqueleto do armário é relativamente fácil, mas possuir a sombra dourada é assustador. É mais perturbador descobrir que você tem uma profunda nobreza de caráter do que descobrir que você é um vagabundo. Ignorar a sombra é ignorar o ouro interior. E muitos só descobrem o seu ouro quando sofrem de uma doença grave ou potencialmente fatal. Esta intensa experiência nos mostra que uma parte importante de nós está adormecida. O arquétipo do curador ferido é aquele que aprendeu a curar a si mesmo e encontra ouro em sua experiência. Este é tipicamente o papel do xamã que muitas vezes adoece apenas para obter o conhecimento necessário para se curar e trazer sabedoria ao seu povo, o elixir da vida. Quando atingimos a idade adulta, temos um ego e uma sombra claramente definidos, um sistema do bem e do mal. A tarefa religiosa é restaurar a totalidade da personalidade. Religião significa recompor as coisas, conectar o que está fraturado. Este é o trabalho da vida religiosa. Nós, pessoas modernas, estamos quebrados por dentro. A verdade é difícil de suportar e não queremos ouvir que existe algo no mundo mais importante que o nosso ego. Algo precisa morrer, não nossos corpos, mas o ego. Robert escreve, e geralmente, a primeira metade da vida é dedicada ao processo cultural, adquirir competências, constituir família, disciplinar-se de uma centena de maneiras diferentes. A segunda metade da vida é dedicada a restaurar a integridade, santificar a vida. Robert usa a imagem da gangorra para ilustrar nossa personalidade. No lado direito temos as nossas qualidades aceitáveis, o lado justo, e no lado esquerdo temos as qualidades que são inaceitáveis, o lado proibido. Nenhuma qualidade pode ser descartada, ela só pode ser movimentada entre esses dois lados da gangorra. Prevalece uma lei que a maioria de nós escolhe ignorar completamente. A gangorra deve estar equilibrada se quisermos permanecer em equilíbrio psíquico. Se alguém se entrega às características do lado direito, elas devem ser equilibradas com peso igual no lado esquerdo. O oposto é igualmente verdadeiro. Essa instabilidade é o que causa mudanças de humor ou age repentinamente como uma pessoa completamente diferente. Por outro lado, se o balancinho estiver sobrecarregado, ele também poderá quebrar no ponto central.
Isto é uma psicose ou colapso. Embora tomemos como certo o equilíbrio, digamos, da temperatura do nosso corpo, raramente reconhecemos que a psique também tem a sua maneira de manter o equilíbrio. Esta ideia é ilustrada num manuscrito medieval da Árvore do Conhecimento produzida a partir do umbigo de Adão. À esquerda, a Virgem Maria vestida de freira, colhendo frutos da árvore e distribuindo-os a uma longa fila de penitentes para sua salvação. Eva, nua, está à direita, colhendo frutos da mesma árvore e entregando-os a uma longa fila de pessoas para a condenação. Esta única árvore dá um produto duplo. Cada vez que colhemos o fruto da criatividade, a nossa outra mão colhe o fruto da destruição. Adoraríamos ter criatividade sem destruição, mas isso não é possível. A nossa resistência a esta revelação é muito grande. A atitude predominante de bondade ou santidade é viver tanto quanto possível do lado direito, do lado bom, da gangorra. Mas tal condição seria instável. O lugar sagrado é o ponto central. Embora devamos esconder o nosso lado negro da sociedade, nunca devemos escondê-lo de nós mesmos. Robert escreve: é claro que teremos uma sombra. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, trovejou: agir é pecar. Criar é destruir ao mesmo tempo. Não podemos fazer luz sem uma escuridão correspondente. A Índia equilibra Brahma, o deus da criação, com Shiva, o deus da destruição, e Vishnu fica no meio, mantendo os opostos unidos. Ninguém pode escapar do lado negro da vida, mas podemos pagar esse lado negro de forma inteligente. O equilíbrio entre a luz e as trevas é, em última análise, possível e suportável. Este é um dos grandes insights de Jung, que o ego e a sombra vêm da mesma fonte e se equilibram exatamente. Aceitar a própria sombra é alcançar um lugar sagrado, um centro interior, que não pode ser alcançado de outra forma. Falhar nisso é falhar na santidade e perder o propósito da vida. Não devemos lutar pela perfeição, mas pela totalidade. É assim que se cria a alegria de viver. É abraçar a nossa própria humanidade, os nossos pontos fortes e fracos, e não uma bondade unilateral que não tem vitalidade ou vida. Robert escreve: eu lembro-me de um fim de semana em que enfrentei convidados muito difíceis que demoraram dias para receber o convite. Exerci paciência e cortesia hercúleas e suspirei de grande alívio quando eles partiram. Achei que tinha ganhado algo bonito pela minha virtude, então fui ao viveiro comprar algo bonito para o meu jardim. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, briguei com o cuidador do berçário e fiz um espetáculo miserável. Como não captei minha sombra conscientemente, pousei-a sobre esse pobre estranho. O saldo foi servido, mas de forma desajeitada e estúpida. É preciso honrar a própria sombra, porque ela é parte integrante de si mesmo, mas não se deve empurrar isso para outra pessoa. A sombra reivindicará sua parte de alguma forma, seja ela inteligente ou estúpida. A projeção é sempre mais fácil que a assimilação. Só é possível dar o nosso melhor e viver uma vida civilizada e decente se reconhecermos esta outra dimensão da realidade. Todos nós temos potencial para o mal, é isso que nos une a todos. Aqueles que negam isso são muitas vezes aqueles que são vítimas de sua própria sombra. Rejeitar o lado negro da própria natureza é armazenar ou acumular trevas. Isso é mais tarde expresso como um humor negro, uma doença psicossomática ou acidentes inspirados inconscientemente. Estamos atualmente a lidar com a acumulação de toda uma sociedade que adorou o seu lado luminoso e rejeitou o seu lado obscuro, e esse resíduo aparece como guerra, caos econômico, greves, intolerância racial. A primeira página de qualquer jornal lança uma sombra coletiva sobre nós. Devemos ser completos, gostemos ou não, a única opção é incorporarmos a sombra conscientemente e com alguma dignidade ou fazê-lo através de algum comportamento neurótico. A tendência de ver a própria sombra lá fora numa pessoa específica ou num grupo de pessoas é o aspecto mais perigoso da psique moderna. Não afeta apenas negativamente os outros, mas também a si mesmo. Somente recuperando a sombra para si é que se pode assimilá-la. Deve retornar ao local onde se originou e onde é necessário para sua própria integridade.
É comum que as sombras de duas pessoas fiquem uma frente da outra. Isso raramente leva a algum lugar, pois ambos estão completamente à mercê do inconsciente. Estar na presença da sombra de outra pessoa e não responder é simplesmente genial. O Fausto de Goethe é um grande exemplo na literatura do encontro entre o ego e a sombra. Fausto é um estudioso que acha a vida sem sentido e pensa em suicídio, pois sua gangorra atingiu o limite. Nesse momento, ele encontra sua sombra, Mefistófeles. Através da sua perseverança, Fausto é salvo da sua falta de vida e torna-se capaz de ter paixão, e Mefistófeles descobre a sua capacidade de amar. Amor é a única palavra na nossa tradição ocidental adequada para descrever esta síntese de ego e sombra. Uma das coisas mais difíceis de entender é que muitas vezes nos recusamos a aceitar nossas nobres características e, em vez disso, procuramos uma sombra que as substitua. As pessoas têm tanto medo de sua capacidade de nobreza quanto de seu lado mais sombrio. Se você encontrar ouro em alguém, essa pessoa resistirá até a última gota de sua força. É por isso que nos entregamos à adoração de heróis com tanta frequência. Toda a nossa energia reside na nossa sombra e ignorá-la nos faz sentir sem vida, exaustos e preguiçosos. O confronto com a própria sombra enche-nos de energia e vigor que podemos utilizar nas nossas tarefas e trabalhos diários. Robert escreve, e certa vez, uma mulher sábia me mostrou como conseguir mais energia quando eu reclamei que estava exausto antes de dar uma palestra. Ele me instruiu a ir para uma sala privada pouco antes da palestra, pegar uma toalha, molhar até ficar bem pesada, depois jogar a toalha enrolada em uma bola no chão o mais forte que pudesse e gritar. Eu me senti infinitamente estúpido fazendo isso, porque não é meu estilo. Mas quando saí para a plataforma da conferência depois de tal exercício, havia fogo nos meus olhos. Ele tinha energia, resistência e voz. Fiz uma conferência educada e bem estruturada. A sombra me apoiou, mas não me oprimiu. Os papagaios aprendem palavrões com mais facilidade do que frases comuns, pois pronunciamos nossos palavrões com grande vigor. O papagaio não conhece o significado dessas palavras, mas ouve a energia investida nelas. Até os animais podem compreender o poder que escondemos nas sombras. Na meia-idade cansamos das idas e vindas involuntárias entre as duas extremidades da gangorra. Para nossa surpresa, esse meio-termo não é o compromisso cinzento que temíamos, mas sim o lugar do êxtase e da alegria. Se aprendermos a aproveitar a energia da sombra e usá-la corretamente, ela poderá preparar o terreno para uma nova fase da vida. Num ritual de sombra, deve-se encontrar um dos conteúdos da mão esquerda e expressá-lo de alguma forma que não prejudique a personalidade da mão direita. Pode-se oferecer um sacrifício de várias maneiras, como escrever o material da sombra e depois queimar o papel. Um ritual simbólico ou cerimonial afeta você tanto quanto qualquer evento, desde que signifique algo para você. Toda sociedade saudável tem uma vida cerimonial rica para apagar a sua sombra de forma simbólica, através de jejum, sacrifício, abstenção sexual, etc. Devemos reconhecer toda a realidade, destruição e criação, mal e redenção. Nosso gosto pela luz nos cega para a realidade maior e nos distancia dessa visão mais ampla de totalidade. O paradoxo é aquela água da vida de que tanto necessitamos no nosso mundo moderno. Todos os grandes mitos dão instruções sobre este assunto e nos lembram que o tesouro será encontrado em um dos lugares menos prováveis. Estranhamente, o melhor pode vir do setor mais negligenciado. Faremos todo o possível para evitar este doloroso paradoxo, mas nessa rejeição limitamo-nos apenas à experiência inútil da contradição. A contradição traz o fardo esmagador da falta de sentido. Pode-se suportar qualquer sofrimento se fizer sentido, mas a falta de sentido é insuportável. A contradição é estéril e destrutiva, mas o paradoxo é criativo. É uma aceitação poderosa da realidade. Toda experiência humana pode ser expressa em termos de paradoxo. O dia só é compreensível em contraste com a noite. A masculinidade só tem relevância em contraste com a feminilidade. A atividade só faz sentido em relação ao descanso. Acima só é possível na presença de abaixo.
Onde eu estaria sem você? Onde a alegria não é limitada pela sobriedade? Passar da oposição, sempre uma disputa, ao paradoxo, sempre sagrado, é dar um salto de consciência. Esse salto nos leva através do caos da meia-idade e nos dá uma visão que ilumina os anos restantes de vida. Ganhar e perder, comer e jejuar, ganhar e dar não são opostos, mas são todos necessários à condição humana. Cada um de nós vive nesta contradição. Então, o que fazemos com esta contradição aparentemente insuportável? Essa é essencialmente a questão que está na base de toda dissociação neurótica e de todos os problemas psicológicos. Se abordarmos a questão de forma errada, estaremos presos a uma paralisia neurótica na qual não podemos fazer nada. Não podemos agir ou ficar quietos. É aqui que muitas pessoas se encontram e o seu sofrimento é intenso. O filósofo dinamarquês Kierkegaard expressa isso como um exemplo da vida do esteta, que busca o prazer, mas é afetado pelo desespero. Ele escreve: "Eu não posso ser incomodado. Não me incomodo em andar de bicicleta, o movimento é muito violento, não me dou ao trabalho de caminhar, é cansativo, eu não posso me dar ao trabalho de ir para a cama, porque ou eu teria que ficar deitado e isso me incomoda, ou eu teria que levantar de novo, e isso me incomodaria também. Resumindo, simplesmente não posso ser incomodado." Kierkegaard também acredita que o paradoxo é a solução para o desespero, que só pode ser encontrada dando um salto de fé em direção a Deus. Pensar que uma forma de agir é profana e outra sagrada é fazer um péssimo uso da linguagem. Este é um erro flagrante e é a origem da maior parte do sofrimento neurótico da humanidade. A religião une ou cura, restaura e reconcilia a oposição que tem torturado cada um de nós. Ajuda-nos a passar da contradição, aquela condição dolorosa em que as coisas se opõem, para o reino do paradoxo, onde podemos considerar simultaneamente duas noções contraditórias e dar-lhes igual dignidade. O poeta inglês William Blake também falou sobre a necessidade de reconciliar as partes claras e escuras do eu. Ele disse que deveríamos ir para o céu em busca de forma e para o inferno em busca de energia e casar os dois. A maioria das pessoas gasta toda a sua energia vital apoiando a guerra dos opostos dentro de si. Isso só traz desespero. No milagre do paradoxo, é bom vencer, também é bom perder. É bom ter, também é bom não ter. Cada um representa uma realidade, uma verdade. Permanecer fiel ao paradoxo é conquistar o direito à totalidade. O fanatismo é sempre um sinal de que se adotou um entre dois opostos em detrimento do outro. A alta energia do fanatismo é um esforço frenético para manter metade da verdade sob controle enquanto a outra metade assume o controle. Isso sempre produz uma personalidade frágil do tipo esteja sempre certo. Mas o que o paradoxo tem a ver com a sombra? Tem tudo a ver com a sombra, porque não pode haver paradoxo, esse lugar sublime de reconciliação, até que se tome posse da própria sombra e a eleve a um lugar de dignidade e valor. 2209. Aceitar a própria sombra é preparar o terreno para a experiência espiritual. Conflito, paradoxo, revelação, essa é a progressão divina. Quem não passa muito tempo debatendo se deve fazer a lição de casa disciplinada ou descansar um pouco mais e ficar no lugar dos sonhos? Nenhum é sagrado, mas exatamente no paradoxo entre eles reside o lugar sagrado. 2234. Estar numa situação onde não há saída, ou estar num conflito onde não há solução, é o início clássico da individuação ou autorrealização. Neste estado, o inconsciente deseja um conflito desesperado para colocar a consciência do ego contra a parede, de modo que a pessoa tenha que perceber que tudo o que faz é errado. Este é um ato de humildade, que nos convida a ver além do ego, para aquilo que é maior que nós mesmos. Sabemos que a mandala é o círculo sagrado que representa o todo, o eu. Mandalas são dispositivos que nos lembram de nossa unidade com Deus e com todos os seres vivos. No Tibete, um professor muitas vezes desenha uma mandala para o seu aluno e deixa-o meditar neste símbolo durante muitos anos antes de dar o próximo passo na instrução. A mandorla, porém, é uma ideia raramente comentada.
A mandorla também tem efeito curativo, mas seu formato é um pouco diferente. É um segmento em forma de amêndoa feito quando dois círculos se sobrepõem parcialmente. Este símbolo significa nada menos que a superposição dos opostos que temos investigado. Ele nos instrui como participar da reconciliação. Muitas vezes podemos ver Cristo ou a Virgem Maria no seu centro. Por definição, o próprio Cristo é a intersecção do divino e do humano. É o protótipo para a reconciliação dos opostos e o nosso guia para sair do reino do conflito e da dualidade. Quando alguém está cansado ou desanimado com a vida que não suporta mais viver, a mandorla mostra o que se pode fazer. Quando os esforços mais hercúleos e a melhor disciplina não conseguem mais manter sob controle as dolorosas contradições da vida, todos nós precisamos da mandorla. Nossa própria cura vem dessa sobreposição do que chamamos de bem e mal, luz e trevas. Não é apenas o elemento luz que faz a cura, o lugar onde a luz e as trevas começam a se tocar é a experiência religiosa mais profunda que podemos ter na vida. Gostamos de pensar que uma história se baseia no triunfo do bem sobre o mal, mas a verdade mais profunda é que o bem e o mal são superados e os dois se tornam um. Quando alguém é verdadeiramente cidadão do céu e da terra, finalmente percebe que sempre houve apenas um círculo. Este é o cumprimento do objetivo cristão. Os dois círculos eram apenas a ilusão de ótica da nossa capacidade e necessidade de ver as coisas duplicadas. Se alguém fizer uma mandorla na privacidade de sua vida interior, ela poderá ser ouvida a mais de 1000 quilômetros de distância. Muitas vezes as pessoas perguntavam a Jung, e conseguiremos, e referindo-se ao cataclismo do nosso tempo. Eu sempre respondia, e se um número suficiente de pessoas fizer seu trabalho interno. Reconhecer a própria sombra diminui a projeção da sombra e ajuda a contribuir menos para a escuridão geral do mundo, ao não aumentar a sombra coletiva que alimenta a guerra, a divisão e o conflito. Mas também preparamos o caminho para a mandorla, esse último lugar de plenitude na vida interior, o grande prêmio da consciência humana. Nos 4 quartetos, T.S. Eliot escreve: o fogo e a rosa são um só. Sobrepondo os dois elementos fogo e flor, forma-se uma mandorla. Agrada-nos profundamente saber que o fogo da transformação e a flor do renascimento são a mesma coisa.